Olá, boa noite. Estamos aqui de novo em mais uma noite de oração. Que bom que nós estamos juntos aqui nessa noite para mais um momento de espiritualidade. Você que está na sua casa, você que está aqui conosco em Londrina, aqui na nossa casa, é sempre uma oportunidade. Eu sempre falo que nos reúne aqui, o que faz com que a gente uma vez por mês esteja aqui, é sempre dar oportunidade de subir um degrauzinho no Espírito Santo, aprofundar a palavra de Deus, olhar para dentro do nosso coração e, acima de tudo, nos dar uma hora, um momento, um tempo de oração, não importa quanto. Que bom que você está conosco aqui em mais essa noite, hoje com um tema muito especial, um caminho, como que a gente obtém a graça? Senhor, meu Deus, preciso de uma graça. Quem de nós não precisa de uma graça? Às vezes uma graça, às vezes um milagre. São Tomás de Aquino dizia que a graça pressupõe a natureza. Para nós vivermos da graça, para sermos agraciados, e a gente poderia também transformar a palavra graça em providência de Deus. Para a gente viver da providência, nós temos que cooperar, nós temos que fazer a nossa parte. Isso que nós estamos fazendo agora, nesse momento aqui à noite, é nos permitir trabalhar a nossa natureza, trabalhar o nosso coração, trabalhar o nosso pensamento, para nos abrirmos à providência de Deus. A graça pressupõe a natureza. Do contrário, eu brinco que a gente não está querendo graça, a gente quer um milagre, quando a gente praticamente quer que tudo venha pronto. Mas até para os milagres que Cristo fez, e muitas vezes Ele pediu o movimento das pessoas. Você quer que eu faça isso? Tu queres que eu te cure? Ou o que você quer? Então nessa noite, num minutinho, fecha um pouquinho os teus olhos, você que está em casa, você que acompanha conosco aqui de Londrina, fecha os teus olhos e se pergunta: o que o teu coração mais necessita? Você realmente quer? E quando nós perguntamos se realmente queremos, aqui vem o itinerário espiritual dessa noite. Essa noite nós vamos abrir, eu chamo vocês aqui, a gente abrir o nosso livro, a nossa palavra, no livro de 2 Reis, 5, de 1 até 14. A questão é graça. Queremos essa graça? E nós temos também a certeza de que a graça depende da natureza. E exatamente aqui nessa palavra hoje, como nós estamos sedentos de graça, como a nossa necessidade, todos nós precisamos de graça, e podemos entender graça também como a providência. A providência de Deus é uma graça, A providência de Deus é uma graça. Nós queremos entender que Deus providencia, e Deus providencia também em cima das nossas escolhas. Melhor dizer, providencia com base, baseando-se em nossas escolhas. Talvez ficasse mais direto aqui, baseando-se em nossas escolhas. Então, o desafio nosso dessa noite é que todo o nosso coração tem sede. Nós somos sedentos da graça. E nós, como cristãos, também vivemos, e disso nós não duvidamos, nós vivemos da providência de Deus. Só que, como trabalhar essa natureza para vivermos a graça? E hoje, o nosso personagem, para entendermos aqui, é o personagem de Naamã. Quem foi Naamã? Naamã foi um general sírio,
não é? E é ele quem vai dar, uma história bastante conhecida, mas é ele quem vai nos dar hoje, né, o itinerário desse momento de oração. Nesse contexto aqui, antes mesmo de nós entrarmos no texto propriamente dito, de 2 Reis 5, de 1, né, até 14, você que está em casa, vocês que estão aqui, vão abrindo, né, 2 Reis 5, de 1, 14, né, os primeiros livros lá do Antigo Testamento. Aqui nós temos a história, muito interessante, nesse momento da história, nós temos a Síria, né, vivendo em paz com Israel, mas duas nações que teoricamente são inimigas. A Síria aqui, uma nação forte que se sobrepõe a Israel, mas Israel conseguiu um acordo de paz, né, fazendo e aceitando algumas imposições da Síria para que tudo vá ficando bem. E nesse momento da história, Naamã, que é esse general, ele é um homem que diz o texto aqui. Então vamos seguir juntos agora no texto para entender um pouquinho essa história. Naamã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante do seu amo, ou seja, diante do rei, e era muito considerado, porque por meio dele o Senhor salvou a Síria. Um homem forte que tinha prestígio perante o rei, mas, diz assim, era um homem leproso, porém, era um homem valente, porém leproso. O que significa isso nesse momento? Um homem de prestígio, um homem valente, um homem com recursos para ganhar uma guerra, para fazer com que a Síria fosse um país vitorioso, porém leproso. Quando a gente vai fazendo uma leitura teológica do texto, eu sempre costumo dizer aqui para vocês o que é uma leitura histórica e o que é uma leitura teológica, né? História é aquela historicidade do texto. Você pode estar lá, a Galileia está lá, o mar da Galileia, as regiões, as montanhas. Quando é teológica, é aquela leitura que nós podemos tirar. Cada vez que nós vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus, nós tiramos um ensinamento, uma palavra, né? Uma palavra que nos consola, que nos exorta. Quando a gente vê que Naamã era um homem de prestígio, mas também era um homem leproso, nós vamos perceber que nós também somos pessoas de prestígio perante uma sociedade, de prestígio perante a nossa família, pessoas de bom caráter, pessoas lutadoras, pessoas vitoriosas na vida, depois de muita luta. Para ninguém a vida foi fácil, mas nós temos o prestígio que nós dizemos de viver segundo bons cidadãos, bons cristãos. Mas todos nós temos uma lepra, valente, porém leproso. Aqui vem a primeira leitura, valente, porém leproso. E o interessante nesse itinerário de como acontece a graça, como Deus vai providenciar na nossa vida a partir das nossas necessidades, e é uma necessidade legítima, quem quer ser excluído e viver com a lepra? Interessante que aqui, quando a gente fala que ele já tinha prestígio, nós sabemos que os leprosos eram homens excluídos, que ficavam no local à parte. Mas ele tinha tanto prestígio que ele continuava gozando, né, dessa convivência social. Vamos seguir de novo no texto aqui. Versículo 2. Ora, tendo os sírios feito uma incursão no território de Israel, levaram consigo uma jovem, a qual ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: ah, se meu amo fosse ter com o profeta que reside na Samaria, ele o curaria da lepra. Olha que interessante, uma primeira pista desse caminho da graça. Naamã tem e é casado, e a sua esposa é servida por uma mulher escrava, ou seja, quando ele vai para o território de Israel, vamos dizer assim, ele resgata essa menina, essa moça, que vai trabalhar como serva. Ela poderia ali, retirada da sua terra, retirada da sua origem, retirada do seu povo, para servir e ser uma serviçal da mulher, ela podia ter ali um ressentimento, ela podia ter ali uma mágoa, ela podia ali ter uma retaliação, ela podia ter uma vingança contida nesse coração. Mas essa moça não. Ela, na verdade, apesar de escrava, ela se sentia tão livre a ponto de poder indicar, aconselhar,
mostrar o caminho para aquele que a escravizava. Então Naamã era um homem livre, mas preso, né, por uma lepra, ou sabe Deus quais seriam as lepras dele, além da física, né? Estou falando aqui das nossas lepras emocionais. Já essa moça, embora escrava, era livre. Livre para mostrar o caminho. E o que ela diz para Naamã? Lá no meu país, lá em Israel, se ele for ter com o profeta, e aqui no caso ele está falando do profeta Eliseu, o profeta Eliseu o curaria. Quando ele escuta isso, no versículo 4, vamos seguindo o texto, diz assim: ouvindo isso, Naamã foi e contou a seu soberano o que dissera a jovem israelitas. O rei da Síria respondeu-lhe: vai que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, e atenção aqui nesse detalhe, Naamã partiu com 10 talentos de pedra, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festa. Levou ao rei de Israel uma carta concebida nestes termos: ao receberes essa carta, saberás que te mando Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Ora, a moça diz que se Naamã fosse ter com o profeta de Israel na Samaria, ele seria curado. Ele conta para o rei, e qual que é a linguagem que o rei encontra? Rei com rei. Na cabeça, se o rei abrisse as portas, então o servo general dele seria curado. Mas nós não estamos falando de ir até o rei. A moça falou de ir até um profeta. Então ele vai com todo o seu arsenal de riqueza, aquilo que ele tem para dar, aquilo que ele acha que resolve, aquilo que, sei lá, amoleceria o coração do rei, ele vai com tudo aquilo que ele tem para conseguir a cura. Mas isso reverte até o contrário. O rei acha isso uma ameaça, porque ele não pode curar ninguém, e acredita até, e aqui não convém nem, né, a questão do texto aqui, mas que isso pode ser até uma cilada, porque aí eu não consigo curar o general dele e ele arma uma guerra comigo. Porque ele não foi na pessoa certa e não foi da forma certa. E quantas vezes nós, meus queridos, para o caminho da graça, vamos pegando essa história então, de Naamã, um leproso que descobre que tem um profeta, mas que não chega no profeta. Quantas vezes nós, para o caminho da graça, queremos e escolhemos os nossos caminhos para obter a graça. Nós achamos que o nosso caminho, às vezes, é insistir na forma de ver, é insistir numa forma de falar, é insistir numa forma de pensar. Quem não quer uma graça no relacionamento? Quem não quer uma graça no ambiente de trabalho? Quem não quer uma graça na própria saúde? Em geral, talvez a maior providência que Deus precise para que nós possamos viver na graça é sobre os nossos relacionamentos. Porque quando nós estamos vivendo um relacionamento sobre a providência de Deus, como eu acabei de escrever aqui na lousa, e na graça, nós sabemos e conseguimos viver em plenitude. Esse homem aqui vai na pessoa errada, vai aonde ele sabia. Às vezes nós, com boas intenções, também vamos com os nossos cavalos, com os nossos 10 talentos de prata, com as nossas vestes de festa, vamos fazendo as nossas jejuns, penitências. Nós estamos agora no período quaresmal. O quanto é importante a penitência para uma conversão de coração. Não é para mover Deus. A penitência é para uma conversão do nosso coração. A penitência não é moeda de troca, que nós fazemos uma penitência, acordamos de madrugada, rezamos para que nós consigamos de Deus, né, a benevolência, ou que Ele ceda aos nossos apelos. Não. A penitência é uma conversão do nosso coração para que nós descubramos qual é o caminho até Deus, qual é o caminho até a graça. Ele achou que era conversando com o rei e levando essa comitiva, esse dinheiro e essas vestes. Nós às vezes fazemos sacrifícios, penitências, usamos recursos que nós temos e não obtemos a graça. Por quê? Porque será que é esse e é isso que Deus quer nesse momento? Será que a graça que nós estamos querendo por meio de uma novena, de uma jejum, de uma penitência, olha claro aqui, eu não estou desconsiderando isso, ao contrário, a própria palavra diz que há coisas que nós só obtemos mediante a oração, o jejum e a penitência. Eu não estou tirando a força desses elementos penitenciais que vivemos intensamente nessa quaresma. Mas por vezes o caminho da graça e da providência de Deus é outro. Não é nem com o rei, nem levando o arsenal daquilo que nós temos. Eu diria, coitado de Naamã, né?
era a linguagem que ele conhecia, né? Chegar com aquilo que ele tinha para oferecer. Mas o caminho é outro. E aí o rei se ofende porque ele não pode curar ninguém. O profeta Eliseu se sensibiliza, que ele fica sabendo que o rei está abatido com esse pedido do rei da Síria. E diz no versículo 8, vamos seguir o texto aqui. No versículo 8 ele diz assim: quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei tinha rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: por que rasgastes tuas vestes? Que ele venha a mim e saberá que há um profeta em Israel. Naamã veio com seu carro e seus cavalos e parou à porta de Eliseu. Bom, agora ele pelo menos, sabendo que não era com o rei entrou em desespero, também rasgou as vestes no sentido de penitência, de que não era com ele, para livrar dele essa punição, é um símbolo da época, né? Mas Naamã veio com seu carro e seus cavalos e parou à porta de Eliseu. Até aqui está tudo bem, ele acertou agora, ele foi na pessoa que tinha que ir. Sabe, talvez um parênteses aqui, quantas vezes precisamos de graça em nossos relacionamentos e não vamos aonde temos que ir? Porque temos uma barreira, porque temos uma história, porque o outro muitas vezes nos pune também com as reações deles. Já temos nós a dificuldade do diálogo, nós a dificuldade de sermos assertivos, nós a dificuldade de falarmos profundamente ou então de mostrarmos a nossa vulnerabilidade, mas em contrapartida também nos dificulta a forma como que o outro recebe, não acolhe, justifica, devolve a crítica sobre nós. Nós não sabemos ter uma escuta ativa, nós não sabemos acolher a dor do outro, nós imediatamente nos defendemos diante daquela dor. E também porque o outro muitas vezes não sabe dizer para nós aquela dor a partir da responsabilidade do que ele está sentindo. Há muitos anos, quando eu ainda pregava em grupos de jovens, nós temos, e eles têm até hoje um acampamento que trabalha muito esse tema, né, a responsabilidade sobre o que a gente sente. E a regra de ouro desse acampamento é sempre dizer, na partilha de sentimentos, nunca você me causou, mas sempre eu me senti dessa forma. Eu me senti magoado, eu me senti incomodado, eu me senti entristecido. Por isso, a gente quando fala você magoou, você causou, você me entristeceu, o outro imediatamente levanta uma barreira de justificativa e nós não chegamos em lugar nenhum, né? Aqui, nós estamos lembrando que ir até Eliseu é ir até a pessoa que talvez nós precisamos ir nessa quaresma. Quantas vezes nós sabemos e rezamos isso? Se você tem alguma coisa com teu irmão, antes de vir aqui, deixar a tua oferta para que ela seja aceita, vá lá se reconciliar. A reconciliação e o perdão é o primeiro caminho também para a graça. Então aqui a gente vai colocar, e eu quero até anotar essas duas palavras para nós entendermos, né, nesse movimento a importância desses dois termos, né? Quero voltar aqui a falar do quanto é importante a gente trabalhar esse sentimento. Se você perceber, o fato dessa serva, né, o fato da serva ter dado essa orientação é porque ela já tinha uma reconciliação e um perdão. Então aqui nós temos como esse caminho, né, da graça, nós vamos começar a perceber que passa aqui pela reconciliação. Passa também pelo perdão. E nós vamos ver agora um outro elemento fundamental no texto. Então aqui nós temos uma reconciliação. Como é que nós queremos viver uma graça no nosso relacionamento se nós não conseguimos isso daqui? E aqui, para viver isso daqui, a primeira coisa que tem que cair, né, ou seja, que tem que sucumbir, é a nossa soberba. Como é difícil a gente admitir uma vulnerabilidade, uma fraqueza, né? Então, nesse termo, nesse ponto, nós vamos entender um outro elemento muito importante aqui. O texto diz assim, vamos lá, versículo 9 comigo aqui novamente. Naamã veio com seu carro e seus cavalos e parou à porta de Eliseu. Este mandou-lhe dizer por um mensageiro: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne ficará limpa.
ele vai até Eliseu, ele foi primeiro até o rei, né, com uma carta de outro rei. Depois o rei dirige ao profeta Eliseu, que era um homem de grande referência na época. Porém, o profeta Eliseu não atende Naamã, manda um mensageiro com o itinerário da graça. Aqui é um milagre, né? Aqui nós não estamos nem falando de graça, aqui nós estamos falando de um milagre. E manda ele com o itinerário. E qual que era o itinerário? Né? O itinerário era, logo aqui em seguida, lavar-se 7 vezes no Rio Jordão. E aqui vem a reação de Naamã. Versículo 11. Naamã se foi despeitado, em algumas traduções aborrecido, em outras traduções contrariado, dizendo: eu pensava que ele, o profeta, viria em pessoa diante de mim, invocaria o Senhor seu Deus, poria a mão no lugar afetado e me curaria da lepra. Porventura, os rios de Damasco, Farfar, Abana, não são melhores que todas essas águas de Israel? Águas lamacentas, diga-se de passagem? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltando-se, retirou-se encolerizado. Quantas vezes nós vamos por uma realidade com uma expectativa diante daquilo, poderíamos viver a graça daquele momento, mas não vivemos porque justamente nos colocamos num formato de como aquela conversa deveria ser, de como aquele emprego deveria se apresentar, como aquela realidade deveria acontecer, e não é assim. Ele achou que por ser um homem de prestígio perante o rei da Síria, que teve diante até do próprio rei, seria recebido pessoalmente por Eliseu, e Eliseu manda um mensageiro. E pior, gente, quando nós vamos lá para Israel, eu tive essa experiência, né? Todo turista, quando vai para Israel pela primeira vez, idealiza, né, o batismo do Rio Jordão. A gente vê muitas fotos pela internet, eles sempre procuram fotografar o Rio Jordão, talvez numa única época do ano que ele está limpo, mas não é essa a realidade. O Rio Jordão, quando a gente chega lá, está cheio de mato ao redor, é uma água lamacenta, na maioria das vezes suja, né? Aqui nós vamos entendendo, quando o rei fala, quando Naamã, fala, não teria os rios lá da minha cidade, lá da minha região, para eu viver isso? E eu vou ter que me banhar 7 vezes na água do Rio Jordão? O que será que Deus, por meio do profeta Eliseu, está querendo nesse momento? Está mostrando que um outro caminho da graça, e eu vou anotar porque isso é importante, está nos mostrando que um outro caminho da graça e que nós precisamos entender é a nossa humildade. Nós queremos viver como cristãos, nós queremos viver na providência de Deus, nós queremos viver agraciados, nós queremos que algumas portas se abram, alguns corações amoleçam. Nós queremos Deus agindo e Deus quer agir, mas Deus já deu tantos roteiros para nós ao longo desse tempo, de que sem um coração contrito, uma palavra bem própria para esse tempo quaresmal, sem perdão, que é o que mais precisamos de Deus e precisamos dar, e sem humildade, nós não chegamos naquilo que nós tão desejamos. Senhor, o quanto a gente precisa da graça, o quanto nós precisamos, como eu acabei de dizer, dessa providência de Deus. Aqui, meus queridos, eu poderia dizer que, claro que Deus poderia curar sem colocar ele em nenhuma água lamacenta, sem dúvida alguma. Nós poderíamos entender isso, mas quando Jesus Cristo cura o paralítico, primeiro ele fala, vai, perdoados são os pecados. Porque não adianta nada nós termos uma perna para caminhar e nos levar novamente para os mesmos erros, para os mesmos estreitamentos dos nossos relacionamentos. Cristo queria primeiro curar o coração, primeiro curar o comportamento, primeiro curar a maneira dele realizar aquilo e viver a sua própria vida, para depois levantar as suas pernas. Talvez a grande intenção aqui
de Deus por meio do profeta Eliseu seja curar a primeira lepra do nosso coração de cristão. E eu falo nosso também. Curar a lepra do nosso orgulho. É interessante como nós nos fazemos muitas vezes, né, tão devotos, tão zelosos e com boa intenção de coração. Mas o texto de Mateus, não precisam abrir, Mateus 11, 29 diz assim: tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina. Minha doutrina. Qual é essa doutrina? Porque sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas. Porque sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para a vossa alma. Todas as vezes que nós estamos inquietos, todas as vezes que estamos angustiados, todas as vezes que estamos ressentidos, perturbados, preocupados, desfalecidos, desesperançosos, estamos sem a graça. Porque a graça é aquela que excede todo entendimento, como diz São Paulo. O entendimento está claro, né? A nossa situação está lá posta. Um desemprego, uma doença, um câncer, um divórcio, uma separação, uma dificuldade financeira, um filho nas drogas, uma situação de injustiça, né? Tantas situações concretas. Mas eu venho dizendo isso há muito tempo, porque essa é a razão de ser de nós cristãos. A graça que excede as coisas lógicas, que excede o entendimento, que excede os fatos, é aquela graça que vem de um cristão que está aberto a fazer essa experiência da providência constante de Deus. Aqui, qual é o nosso Rio Jordão? Qual é a água lamacenta que a gente não quer entrar? Qual é o diálogo que a gente não quer ter? Qual é o comportamento que é difícil mudar? E nós estamos insistindo em querer que Deus faça praticamente tudo sozinho. O que significa mergulhar 7 vezes nessa água do Rio Jordão? O que seria a nossa lepra nesse momento, né? Nós temos tantas realidades que nós precisamos vivenciar, curar, transformar, não é? Aqui nós vamos perceber também que é a partir de uma necessidade que nós também fazemos experiências muito profundas da graça. Nós da espiritualidade inaciana, né, que damos aqui os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, nós sabemos muito bem que esse soldado, que esse jovem soldado, antes Inácio de Loyola e não santo, era um jovem que fazia o quê? Que desejava conquistar terras, desejava prestígio, poder, só que uma bala de canhão quebra as pernas dele. E é com uma bala de canhão que coloca ele na cama, que é ao ler livros da vida de santos, entre eles São Francisco de Assis e a própria vida de Cristo, que ele começa a mudar a forma de pensar e perceber que aquilo que ele tinha sede de viver, aquela sede de conquistas de terra, era na verdade uma sede de conquista de liberdade, de satisfação, de felicidade, que a gente só conquista verdadeiramente, meus queridos, em Deus. Quantas vezes buscamos em fontes vazias, ou como eu disse a noite passada, do mês passado, em poços que estão entulhados, não é? Aquilo que nós precisamos. Então quero ir terminando esse texto hoje, né, lembrando que essa graça que o nosso coração tanto precisa, essa graça que o nosso coração tanto almeja, passa por essas palavras, gostaria que a gente lesse de novo, passa por essas palavras aqui, né? Passa por um coração que coloca por terra tudo isso, literalmente. Eu acho que esse gesto aqui é o gesto que Deus quer nessa penitência, que nós saibamos com o coração contrito, viver essa reconciliação, primeiro conosco, porque muitos de nós estamos feridos a partir da nossa própria realidade, nós mesmos não nos aceitamos. Depois passa por um perdão também das nossas realidades, daquilo que não damos conta, daquilo que não conseguimos, de expectativas que nós botamos altas demais, né? E depois pela humildade de reconhecer. Humildade nada mais é do que a verdade acerca de nós mesmos. Não é nada além disso. Humildade não é se rebaixar, mas é a medida exata do que nós somos. A humildade de reconhecer
Como aqui Naamã teve que reconhecer que os recursos que ele tinha não levaram ele à graça. Não levaram ele à graça. Os recursos que ele tinha, ao contrário, afastaram ele. Nessa quaresma, que nós saibamos viver a grande graça da conversão, a grande graça da reconciliação com a gente mesmo e com Deus, a grande graça da reconciliação com o outro, a grande graça da reconciliação com essa paz que excede, mas que pode não ser pelos caminhos que nós estamos acostumados. Pode ser por caminhos que são difíceis, que vão ter que desconstruir um pouco a nossa história, desconstruir um pouco o nosso orgulho, desconstruir um pouco os nossos planos, para que a gente entre profundamente, para que a gente nos batize, para que nos batizemos verdadeiramente naquela água, que não chega com a maneira que a gente quer. Ah, mas ele não poderia me curar, como disse Naamã aqui, nas águas que estavam aqui? Não. Não, porque nós temos que sair do lugar que nós estamos. Nós temos que sair desse lugar da verdade, nós temos que sair desse lugar da razão, nós temos que sair desse lugar da soberba para experimentar esse caminho providencial da graça. E se tem alguém que tem sede de nos dar a graça, tem sede de providenciar até em cima das nossas escolhas, tem sede de providenciar aquilo que nos faz verdadeiramente felizes, é Deus. Então convido vocês a nessa noite mais uma vez, né, agora que nós vamos sair para o nosso momento de você que está aí em casa também, separe um minutinho. Se hoje não é possível, não deixe de ir no final de semana, num sábado. Você pode entrar aqui no título, aqui no YouTube mesmo, clicando no título, vai abrir uma folha em PDF, pode imprimir, leve para um lugar, faça um minutinho de leitura, de silêncio, antes, porém, de fazer a leitura. A gente sempre costuma dizer, né, e eu repito aqui, mesmo que todos nós aqui já saibamos, mas volto a repetir, nós precisamos primeiro escolher um lugar sagrado, um lugar de silêncio, reservar, nem que for para algum lugar, se não tem na nossa casa, ou na nossa casa, fechar a porta. Nós vamos respirar, nós vamos pedir o Espírito Santo, nós vamos dizer, Senhor, me direcione com a Tua palavra. Quando você for para a leitura dessa folha de oração, essa folha de EE, que a gente fala de exercícios espirituais, vá com toda reverência, com toda atenção, saboreando, porque não é o muito saber que assim satisfaz a alma, mas é o sentir, né, e saborear internamente todas as coisas. Então, pegue essa folha, vá para um lugar e leia lentamente cada um desses momentos. Leia lentamente. Se tiver um parágrafo que te chame a atenção, leia de novo, novamente. Cada vez que nós grifamos, quando eu sempre digo, né, cada vez aqui na palavra a gente pega e a gente grifa, né, um texto, cada pessoa está grifando algo diferente. É porque ali Deus já está te falando. Por que eu grifei isso? Não é porque é bonito, porque... Eu grifei isso por quê? Porque ali Deus já está falando comigo. Vai saboreando esse texto. Se um parágrafo chamou tua atenção, não tenha pressa de terminar o texto, fica ali naquele parágrafo. Eu sempre digo que ler folha não é fazer exercício espiritual, porque fazer um exercício espiritual é se deixar levar pelo Espírito naquela oração e usar o texto bíblico, essa folha de oração de apoio, como um caminho de escuta da vontade de Deus a nosso respeito. E todo o final da folha, da nossa folha, vai ter a passagem bíblica, essa que nós rezamos hoje, né? De 2 Reis 5, mas também uma outra passagem. Fique ali nos versículos, saboreie aquela passagem bíblica, às vezes basta uma frase, gente, para Deus nos exortar, para Deus nos abrir a graça, não é? E agora vem o segundo momento. Essa colocação, né? Essa palestra que a gente fala, essa colocação ela é coletiva, ela é para todos nós, né? Para cada um de nós. Mas quando a gente senta no nosso cantinho em silêncio, aí é aquela palestra personalizada. Aí é Deus falando aquilo que nós precisamos nessa quaresma verdadeiramente fazer para chegar a essa plenitude e essa intimidade profunda com Deus. Amém? Desejo a todos vocês, nesse período tão rico e tão forte da igreja, um coração, como escrevemos aqui, contrito, reconciliado, perdoado com Deus, com o outro e com você mesmo, para vivermos essa graça e essa providência.